Salvador, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. As crianças podem sair, mas sem correr, tá bom? Direitinho. Muito bem. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 39 e 40 apenas para a nossa meditação. Irmãos, hoje nós temos aniversariante Elistane, né? Elistane ficando mais uma novinha. Zé que gosta dessa história, né, Zé? E tem também João e Dora, que estão completando 29 anos, né, de matrimônio, casados na presença do nosso Deus. Tem mais alguém que vai aniversariar essa semana, esse mês aí, essa semana? Eduardo. Pois é, então antes da gente encerrar, nós vamos chamar vocês à frente, para que vocês venham receber a oração. Quem é que vai fazer aniversário? Sueli? Aí, muito bem, que Deus abençoe grandemente. Então nós temos Eduardo, Sueli, vai fazer ainda, né, Sueli? Já fez? Tá bom, comeu o bolo, nem ofereceu a gente, né? Então nós teremos ao final essa oração também em nome de Jesus. Irmãos, esse Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 39 e 40, nos dá uma consciência muito importante para o nosso relacionamento com Deus, em nos fazer entender o que Deus espera de cada um de nós, o desejo que Ele tem de como que devemos viver para a glória dEle e também para a nossa alegria, claro, porque nós experimentamos a ação poderosa da palavra de Deus, que quando nós a obedecemos, nós passamos então a viver as consequências do que essa palavra é poderosa para realizar em nossas vidas. E eu levo a palavra de Deus muito a sério nesse sentido por esta razão, porque ou nós somos abençoados ou nós somos amaldiçoados. Com a palavra de Deus não tem meio termo, e tanto a vida abençoada quanto a vida amaldiçoada são vidas de consequências do modo de viver, das decisões que toma, das escolhas que faz, de tudo que a pessoa pensa, sente e coloca em prática na sua vida. Essa é uma grande verdade que nos cerca o tempo todo. Quando nós aprendemos a tomar decisões favoráveis às nossas vidas, a tendência é que sejamos plenamente abençoados, teremos lutas, dificuldades, enfrentaremos tropeços e tantas outras coisas, barreiras que se levantarão, mas venceremos. Mas quando as decisões são desfavoráveis, então a história já começa a partir do momento da decisão a dar tudo errado e a viver realmente debaixo de maldição. Não é Deus amaldiçoando pessoa nenhuma, nem a sua palavra fazendo isto, mas é consequência, é uma resposta que as pessoas recebem da própria vida. Nós sabemos que viver não é tão fácil assim, não é? E para vivermos bem, algumas exigências precisam ser atendidas, não é? Para que a nossa vida seja conduzida cada vez mais numa retidão, e crescendo cada vez mais, prosperando, vencendo, realizando, alcançando, portas se abrindo, maldições sendo quebradas. Depende muito da postura que nós temos diante de Deus e diante dos homens. Ou do contrário, eu não preciso nem exemplificar, porque você sei que já está entendendo muito bem. E uma coisa que eu sei também, que todos que estão aqui querem viver uma vida abençoada, querem viver uma vida feliz, na presença do nosso Deus, na presença dos homens. Nesta vida humana que nós temos, ainda que seja efêmera, ainda que seja limitada e temporal, mas mesmo assim, não importa quanto tempo dure esta vida, nós queremos vivê-la abençoadamente, prosperando, nos alegrando, cantando hinos de vitórias e de conquistas, declarando o quão bom é o Senhor e quão digno é de ser exaltado por toda a bondade, amor e misericórdia que derrama sobre aqueles que se voltam para Ele. É uma verdade isto, é uma verdade que Deus deseja ter com toda a raça humana um relacionamento muito íntimo. É tanto assim que na carta que Paulo escreve
a Timóteo, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, Deus fala através de Paulo, porque este é o desejo de Deus, que todo homem se salvem, que todas as pessoas sejam salvas. Mas eu preciso muito dizer a vocês que estão aqui nesta noite, que nos acompanham pela internet, que esse desejo de Deus não dá mais para se cumprir, porque até este momento, quantas pessoas que viveram longe de Deus, afastadas de Deus, quantas pessoas que estão fazendo e fizeram mal, e como essa pessoa então pode alcançar a salvação, se as escolhas e as decisões de sua vida não os aproximaram de Deus, a cada dia, não os fizeram buscar ao Senhor e temer o seu nome. E nós estamos vivendo exatamente um momento muito precioso, para compreendermos esta verdade. A Bíblia nos fala, nos ensina de uma maneira muito, muito precisa, que Jesus está às portas, que Ele vem buscar o seu povo, que Jesus vem buscar a sua igreja, e cabe à igreja, e cabe a cada um de nós, estar preparado para esse encontro, que será extraordinariamente maravilhoso, abençoador, libertador. Será o momento em que nós, os salvos, ouvirão de Cristo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação da terra. Você imagina o que é você ouvir, depois de viver a vida inteira, passar pelas lutas e dificuldades, enfrentá-las todas e superar e vir outras, e você ir vencendo a cada dia, e no final da sua história, você se encontrar à direita de Cristo, e Ele dizer a você, que você era um bendito do Pai. Amém, igreja? Glória a Deus. E compreenda essa percepção bíblica e espiritual. O desejo de Deus é que quando chegar aquele momento, todos nós ouçamos de Cristo, estaremos à sua direita, ouvindo de Cristo: vinde benditos de meu Pai. Os que estiverem à esquerda de Cristo, lamentavelmente, ouvirão palavras completamente opostas, palavras de ordem: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu sei que falar sobre isso, ouvir sobre estas coisas, não é muito agradável aos ouvidos humanos, principalmente de pessoas que buscam pregadores segundo o seu próprio coração, segundo a sua própria vontade, pregadores que pregam aquilo que eles querem ouvir, palavras, não palavras que eles precisam ouvir, mas que eles querem, que massageiam seus egos, que inflam-se na vaidade, não é? E que é só vitória, por exemplo, e a gente não vive só de vitórias. Então, mensagens que não nos preparam para aquele grande encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus, são palavras débeis, fracas, limitadas, não têm poder de salvação, e nem de aproximar as pessoas de Deus, e é exatamente isso que nós não queremos para nós. Eu tomo a liberdade de dizer isso por você, profeticamente sobre a sua vida, para que você saia daqui nesta noite, desejando ouvir de Deus o que Ele quer, porque Ele sabe o que você precisa ouvir, para a sua vida se encaixar com os propósitos de Deus, se alinhar com os seus mandamentos e leis, e você alcançar essa patente, eu vou dizer desta maneira, essa patente de ser chamado por Deus de filho. Amém ou não? Vinde benditos de meu Pai, diz Jesus, que essas palavras serão repetidas naquele grande dia, eu creio com todo o meu coração. Então, versículo 39, e o versículo 40, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados, esquadrinhemos os nossos caminhos, e experimentemo-los, e voltemos para o Senhor. Amém, irmãos? Então preste atenção nessas palavras
que compõem esses 2 versículos, para que você busque para si significados mais profundos, mais precisos, mais claros, para você entender esse propósito extraordinário de salvação de Deus com a sua vida. É interessante a Bíblia tratar o homem desse jeito. Não existe na criação de Deus, de toda a criação de Deus, não existe criatura alguma que se queixe, que reclame, que murmure mais do que o ser humano. Você não vê isso no resto da criação de Deus. É só o ser humano que tem essa peculiaridade. E por que que o ser humano se queixa? Por que que o ser humano reclama? E a quem ele atribui a culpa do que de ruim está acontecendo em sua vida? A quem ele responsabiliza? E a gente sabe que o ser humano tem a tendência de sempre buscar, a gente fala assim no Rio de Janeiro, uma bucha de canhão, né? Para colocar sobre alguém algo que deu errado na minha vida. E isto não é justo, porque a palavra de Deus deixa tão claro para nós. Então a pergunta que faz o Senhor é do que se queixa o homem vivente. Que motivo tem para reclamar? Alguma coisa que está dando errado? Alguma enfermidade que ainda não foi curada? Alguma porta que não se abriu? Alguma solução de problemas que ainda não chegou à mente, o coração? Algum recurso financeiro que não conquistou? Porque está desempregado? Porque falta alguma coisa? Porque no geral, as queixas, é claro que de forma precisa vai ser assim, elas são sempre consequências de alguma necessidade, de alguma dificuldade, de alguma coisa que está dando errado, mas as pessoas não param para avaliar por que está nessa condição. Por quê? Em quem está confiando? Em quem está colocando a sua fé e a sua esperança? E com quem está andando? E que decisões tem tomado? Por isso que o versículo 39 vai encerrar assim, ó: quer se queixar de alguma coisa? Queixe-se, reclame de seus pecados para si mesmo, olhe-se no espelho e reconheça que aquilo que está errado, aquilo que está se desviando do caminho que tinha tudo para dar certo, para ser uma grande vitória, uma grande bênção, voltou-se como derrota, uma consequência muito ruim, uma tristeza muito intensa, porque as pessoas não olham para dentro de si para reconhecer, admitir, confessar, pôr para fora aquilo que atrapalha esse relacionamento com Deus. Do que se queixa o homem vivente? Do que o homem vivente tem para reclamar? Tudo que nós vemos acontecer com a raça humana é consequência de algum pecado de alguém. A gente sabe que injustiça acontece na vida. A gente sabe que às vezes pessoas muito boas de coração, o que recebe de volta é uma ingratidão muito grande. Uma pessoa que certamente faria muita falta à sociedade, e por uma maldade de alguém, perde a vida, num assalto, num roubo, seja lá como for, porque alguém tem uma maldade, alguém está fazendo um plano com a sua vida, está fazendo um plano com o seu casamento, está fazendo um plano com a sua família, sua casa, faz planos com o seu dinheiro. Olha o que hoje que se escuta falar da quadrilha do Pix, não é verdade? Esperando uma oportunidade para o mal que está presente nessas pessoas seja passado para você ou para quem quer que seja, em algum momento de uma oportunidade que teve. Irmãos, nós vamos sempre sofrer a injustiça, que, como eu disse, viver não é fácil, mas enquanto nós sofremos injustiças, estamos justificados diante de Deus. Mas quando o nosso sofrimento é justo, como consequência de decisões erradas, de pecados, de maldades que talvez o nosso coração em algum momento coloque em prática, então do que nós temos que nos queixar? Se a nossa vida não está baseada na verdade, muitos fundamentam suas vidas na mentira. Como pode ser feliz assim?
Muitos fundamentam suas vidas numa vida de aparência. Parece que parece que pertence a Deus, parece que tem um coração temente ao Senhor, mas somente parece. Como que alguém pode agradar a Deus vivendo de aparência? Então, esta palavra é exatamente, irmãos, para nos exortar, a começar por mim, para podermos então termos uma chance consciente, pela palavra de Deus, do quanto nós podemos e devemos melhorar todos os dias de nossas vidas. Do que se queixa o homem? O homem vivente está ruim, então analisa, volta lá atrás, descubra em que ponto caiu, em que momento que começou a andar com pessoas que não deveriam andar, que não deveria andar, que andou por conselhos que não deveria ouvir, deixou de seguir pelos conselhos abençoados do pai e da mãe, para seguir pelos conselhos de amigos deste mundo, rejeitou os conselhos pastorais, para viver os conselhos deste mundo, que nos fala o Salmos capítulo 1, bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas esse homem é bem-aventurado, ele tem um prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se a gente seguir no versículo, segue no versículo 3 para mim aí, Oni, por favor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua... Não, esse é o 2, o 3, esse eu já citei. Olha lá. Esse homem bem-aventurado, vale para a mulher também, será como árvore plantada onde? Junto a ribeiros. Por que junto a ribeiros de águas, irmãos? É aquela comparação que eu sempre trago aqui para a igreja. Nesse período de seca aqui na nossa região, vai lá na beira do rio para você ver como é que a vegetação se encontra, verdinha, os animais silvestres estão ali, porque ali tem o quê? Água. Quanto mais perto da água, melhor. Na medida que você vira as costas para o leito do rio, e você olha para frente, você vê o que vai acontecendo a cada metro de distância da água, a vegetação vai o quê? Secando, vai perdendo vida. Olha para mim, igreja, e presta atenção. Vai perdendo vida, vai perdendo de ser frutífera, porque se afasta daquilo que faria toda a diferença, se estivesse tão apegado, tão próximo. E essa é a proposta da palavra de Deus, para quem deseja viver uma vida abençoada, uma vida feliz, está ali, ó. Devemos plantar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa vida profissional, financeira, devemos plantar toda a nossa vida e existência, junto aos ribeiros de águas vivas, e isto fará toda a diferença na nossa história, e na nossa realidade de vida todos os dias, porque olha que bênção, bem-aventurado será essa pessoa, que não anda nos conselhos dos ímpios. Volta no versículo 1, por favor, Anne, olha lá, ó. Vamos ler juntos, igreja, versículo 1, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amados, Deus é muito detalhista, muito detalhista. Por que muitos casamentos acabam? Porque tem muitas mulheres, ou tem muitos homens, que estão ouvindo conselhos de homens ímpios. O ímpio é alguém que não teme ao Senhor, que é normal todo mundo ser de todo mundo, tem problema não. Não pode ser assim. Um perigo que esse versículo 1 traz para nós, é quando ele vai dizer assim, ó, e não para, e não se detém no caminho dos pecadores. Quem não é pecador sobre a terra, pastor? Não existe essa pessoa, todos nós somos. Mas qual a diferença de um pecador para o outro, que eu sempre digo aqui? É que um deseja, já planeja, já arquiteta, prepara o ambiente,
executa detalhadamente, passo a passo, para aquele mal se manifestar. O outro é aquele que se esforça para acertar e acertar sempre, mas não consegue porque não é perfeito, então comete um pecado por acidente. Eu não posso parar a minha vida, eu não posso parar nos caminhos de pecadores que intencionam, que vivem no pecado de propósito, têm prazer em viver no erro. Quando nós admitimos andarmos no meio de pessoas assim, meus amados, nós estamos admitindo uma possibilidade de Satanás ter uma grande influência sobre as nossas vidas. E você pode escrever, porque é verdade. A sua esposa já deve ter ouvido de alguma amiga: ah, se fosse comigo, não aceitava isso que teu marido fala com você, faz assim, faz assado. Você pode acreditar, minha irmã, que teu marido já deve ter ouvido a mesma coisa de algum dos amigos que ele tem no relacionamento. É verdade. Eu, como trabalhava, né, assim, na minha vida profissional com muitas coisas, desmontando e montando coisas, consertando ventiladores, tornearia, serralheria, eu levava uns serviços para casa, chegava lá na sala, às vezes lá eu colocava as coisas assim, tudo espalhadas, a Sônia olhava aquilo, ela não falava nada, mas chegava alguém, chegado a nós, falava para a Sônia assim em particular: eu não aguentaria, se fosse você, se eu estivesse, eu não aguentaria isso de jeito nenhum. Aí você deve fazer a seguinte pergunta quando alguém falar isso para você: como é que deve ser então a vida dessa pessoa dentro de casa, com seu marido ou com sua esposa? Será que tem a qualidade de relacionamento que nós temos? Ó, tá lembrando de Adão, né? Eu sei que é também. Ô irmãos, presta atenção. A proposta da palavra de Deus, quando nós olhamos aqui nesse texto, vamos terminar ali o Salmo 1, pode passar por favor, a roda escarnecedora, não precisa nem falar, mas vai mais para frente por favor, o terceiro. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, vamos ler juntos esse versículo 3? Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Agora põe o versículo 4 para você ver a diferença. Vamos ler juntos? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pode seguir, filha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Está vendo a diferença, igreja? Deus olha para nós, Deus olha para a humanidade, e Ele conhece cada um dos seres humanos que pisam esta terra neste momento, como conheceu todos que já passaram, e como já conhece por sua onisciência os que ainda virão. Então Deus olha para os pecadores e sabe separar. Esse aqui, eu sei que se esforça, luta, paga o preço, só não está conseguindo ser do jeito que eu quero que seja. É diferente, é muito diferente. Deus olha para o outro e diz: esse aqui não, esse não me quer mesmo, esse não me deseja, e como que isto é ruim. Voltemos para Lamentações capítulo 3, versículo 39 e 40. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se de seus pecados. Seja sincero consigo mesmo, seja honesto, seja honesta consigo mesmo. Deus espera essa verdade da nossa parte, de que nós reconheçamos diante dEle os nossos pecados. Talvez você ainda não compreendeu a importância que tem isto no seu relacionamento com Deus. Talvez você ainda não foi tomado por uma consciência que liberta você de todo mal. E um momento desse de libertação é fruto exatamente desta postura consciente de todo aquele que reconhece os seus pecados, as suas falhas. Eu não gostaria de ser assim,
mas ainda sou desse jeito. E eu estou buscando em Deus melhorar, e melhorar, e melhorar. Queixe-se cada um dos seus pecados. Por quê? Porque os pecados, há um versículo, que eu não me lembro a localização nesse momento, mas que diz assim: um pecador sozinho destrói muitas coisas boas. Esse pecador desse texto é o pecador que tem prazer no pecado, que ama pecar, que não se importa se Deus se entristece com as atitudes, com as palavras que saem da boca, com as decisões erradas que toma. Não se preocupa com isso, se preocupa apenas com os seus prazeres carnais e terrenos todos os dias. Um pecador sozinho destrói muitas coisas boas. A gente pode usar o Jardim do Éden como exemplo. Lá no Jardim do Éden tinha quantas pessoas? 2. E aquelas 2 pessoas sozinhas, a não ser pela presença da serpente, que tentou Eva, que caiu em tentação, depois levou para Adão, que caiu também na tentação, e a presença de Deus acima de tudo. Mas aqueles 2 sozinhos, não precisou de mais ninguém para fazer a bagaça que nós estamos vivendo hoje, não é? É claro que também nós vivemos hoje consequência dos pecados que vieram antes de nós, depois deles, e também estamos vivendo em função dos pecados que nós temos cometido. Meus amados, olhe agora esse versículo 40, o que você deve fazer com a sua vida, com o seu coração, com a sua mente. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. O que é esquadrinhar? É você esmiuçar, no mínimo detalhe possível, para você conseguir enxergar, na menor das medidas que você é capaz de fazer com a sua vida, para você encontrar aquilo que tem feito mal a você na sua vida espiritual. Esquadrinhar é assim. Esquadrinhar é você estudar, analisar, observar. É você procurar a fundo, nas entrelinhas, em cada momento, você avaliar cada palavra, cada atitude, cada decisão. Aquilo que é certo você mantém, aquilo que é errado você se liberta, você joga fora. É muito interessante essa ideia do esquadrinhar. Por quê? No computador nós temos, pelo Windows, uma função chamada desfragmentador. O que o desfragmentador faz? Eu não sou técnico não, o técnico está ali, ó, o irmão Gideone. Se eu estiver errado, ele vai levantar e falar assim: não é isso aí não, pastor. Mas é interessante a gente observar, o que o desfragmentador faz com o seu HD, com o HD do seu computador. Você trabalha, muitas informações, abre arquivo, fecha arquivo, consulta na internet, verifica um monte de coisa, um monte de informação às vezes ao mesmo tempo, um monte de página aberta ao mesmo tempo. Aí de tempo em tempo você precisa desfragmentar o seu disco. Para quê? Para que o desfragmentador faça uma varredura em todo o seu HD, esquadrinhe o HD do seu computador, e as informações que estão nos lugares errados são levadas para seu devido lugar. Isso gasta um tempo. É mais ou menos isso? Aí, ó, o técnico ali falou que eu estou certo. Amém. É o que o desfragmentador faz no computador, no HD. Tem um monte de informações lá dentro, mas as informações podem estar no lugar errado. O que ele faz? Arruma o HD, para que da próxima vez que você ligar o computador, você acessar até com mais rapidez o seu arquivo, o seu trabalho, o que quer que seja. É isso que propõe esse versículo. Esquadrinhe a sua vida. Deve ter alguma coisa que você ainda não percebeu, que você ainda não entendeu, e você pode estar achando que está tudo bem, e enquanto nós não corrigimos essas falhas, nós ficamos à mercê de que coisas ruins aconteçam, não porque Deus castiga, mas como consequência. Às vezes nós nos consideramos muito bons, quase que o tempo todo. Mas é só isso aqui que eu erro, é só isso aqui que eu falho. E esse só isso aqui
é um problema grave para a vida espiritual de qualquer cristão, de qualquer servo e serva do Senhor. Qualquer coisa que não esteja no seu devido lugar na sua vida, se preocupe com isso. Ore ao Senhor, leia a palavra de Deus, ela vai te ajudar muito você a entender. Deus vai revelar o seu coração e você poderá experimentar então uma vida completamente diferente na presença de Deus todos os dias. Esse versículo vai dizer assim, esquadrinhemos os nossos caminhos, ou seja, toda a nossa vida, toda a nossa história. Quando você escutar uma palavra que fala sobre algo que você tem prazer, mas você descobre que está errado, naquele momento, diga não, não queira mais aquilo presente na sua vida, busque ao Senhor, peça forças a Deus, e Deus te abençoará. Quando você esquadrinhar, que você esmiuçar o seu coração, a sua mente, os seus passos, suas decisões, com quem você tem andado nesta vida, quem são os seus amigos, que tipo de coisas que eles falam, que tipo de coisas que eles pensam, que tipo de influência você está recebendo, e você perceber que não dá mais para andar com pessoas assim, isso te custará, mas também te trará um excepcional resultado na presença de Deus. Esta palavra é importante para nós. Devemos experimentar na presença do nosso Deus tudo aquilo que Deus tem para nós. E o versículo encerra dizendo: e voltemos para quem? Voltemos para o Senhor. Vamos ler juntos o versículo? Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Por que está havendo a necessidade naquele versículo de voltar para o Senhor? É porque se afastou, é porque se distanciou, é porque não está tão próximo de Deus como achava que estava. Se não esquadrinhar, se não experimentar, não terá como se aproximar de Deus. Se não formos sinceros conosco mesmos, para admitirmos aquilo que atrapalha, aquilo que é ruim, porque ninguém quer passar a imagem de ser uma pessoa má, uma pessoa ruim, não é verdade? Não, eu não sou assim não, eu não penso mal para ninguém não, não desejo mal para ninguém não, mas será que em algum momento você não se pega surpreendido, surpreendida, com um pensamento que não deveria ter? Seja honesto consigo mesmo. Não, isso aí eu nunca faria na minha vida, e às vezes só está fazendo de um modo diferente, não é do mesmo jeito. É igual aquela historinha do Chaves que contam, né? Eu tive alunos exatamente desse jeito. O professor ensina a fazer um exercício, aí perguntou para ele: tenho 5 laranjas, dei 2 laranjas, com quantas laranjas eu fiquei? Qual é aquela célebre resposta de Chaves? Eu só sei fazer com maçã, com laranja eu não sei. Uma vez eu passei um exercício de uma equação para um aluno, e aí, não sei fazer isso. Sabe sim, moço, vamos fazer junto. Aí fomos caminhando, ele foi fazendo tudo, fez tudo certinho. Aí eu fui lá, mudei só os números, as letras eram as mesmas. Aí ele olhou lá, copiou no caderno, olhou, e aí chegou a falar com raiva, né? Eu não sei fazer isso não. Sabe, você acabou de fazer um igualzinho. Não são os mesmos números do outro. Então quer dizer, todo exercício que eu passasse tinha que ser exatamente do mesmo número? Então olha aqui para mim, preste atenção. Será que isso não pode estar acontecendo em alguma área da sua vida? E que está atrapalhando você crescer, se desenvolver, prosperar? Talvez você está querendo que as coisas deem certo à força. Realmente o seu projeto, o seu pensamento é maravilhoso. Há poucos dias eu tive a oportunidade de gravar uma live aqui, juntamente com o irmão Gideone, que me ajudou muito nisso, e a Betânia também me ajudou, para uma escola, para falar sobre projeto de vida, para alunos
adolescentes e jovens, que se continuarem do jeito que estão vivendo, muito provavelmente nem vida terão. Se eles receberam aquela palavra para começar a elaborar para si um projeto de vida, é possível que alguém começou a parar de usar drogas, começou a abandonar a bebida alcoólica, para pensar um pouquinho no futuro, do que eles esperam para a vida deles. A mesma coisa eu quero dizer aqui nesta noite. Como que você deseja que a sua vida esteja? Como é que você imagina que ela vai estar daqui a 5 anos? Daqui a 3 anos? O que você tem no seu coração? Qual é o projeto que você tem? O que você está vislumbrando para o dia de amanhã? Tão próximo de nós? Às vezes o seu projeto realmente é maravilhoso, mas talvez está faltando algo. Talvez Jesus está falando para você, como disse, para aquele jovem de qualidade. O jovem chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Salvação. O que farei para voltar para o Senhor, para estar cada vez mais perto desse Deus? Porque quanto mais perto, melhor para mim. Não são essas palavras todas que o jovem disse para Jesus, eu estou dando uma interpretação. E você pode estar exatamente nesta condição: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: você conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Conheço todos, Jesus, todos, e desde pequeno eu coloco em prática todos esses mandamentos. Jesus amou aquele ser humano, por suas habilidades e capacidade de temer e obedecer ao Senhor. Jesus virou para aquele jovem e disse assim: ó, então falta só uma coisa para você. Falta-te uma coisa, apenas uma, que se você colocar em prática, então você terá a vida eterna. Quando Jesus revela para aquele homem o que ele deveria fazer, do que ele deveria se desprender, para então se tornar a pessoa segundo o coração de Deus e alcançar o grande propósito de salvação de Jesus, aquele homem se entristeceu e cabisbaixo se afastou de Jesus, e nunca mais se ouviu falar daquele homem, na palavra de Deus. Jesus mandou que aquele homem vendesse tudo que tinha, juntasse tudo e desse aos pobres, e ele teria um tesouro no reino dos céus. O dinheiro pesou na consciência daquele homem, a riqueza pesou. Por isso que Jesus disse: quão difícil, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Todo rico vai para o inferno, pastor? Não. Assim como também nem todos os pobres vão para o céu. É o que nós fazemos com a nossa vida, quando nós a entregamos para Jesus, que resolve esse problema na eternidade. O que há na sua vida que ainda está te prendendo a este mundo, e que está impedindo você, como diz o versículo finalzinho, ó, voltar para o Senhor? O que tem ainda neste mundo que atrai tanto a sua atenção? Esquadrinhe seus caminhos, esquadrinhe as suas decisões, esquadrinhe o seu coração, os seus sentimentos, esquadrinhe os seus pensamentos, esquadrinhe a maneira como que você trata as pessoas, como que você lida com as pessoas. Esquadrinhe isso. Como que você trata a sua esposa? Como que você tem tratado o seu esposo? Como que nós temos tratado os filhos? E os filhos, hein? Como que os filhos estão tratando seus pais? Não deixe que essa mensagem que você está ouvindo aqui fique aqui. Leve-a com você para todos os dias de sua vida. Pense como que você procede como profissional. Como é que você trata seu vizinho? Esquadrinhe isso. Você vai alcançar respostas que você nunca imaginou. Não, meu Deus, eu nunca pensei que eu era capaz de ser assim, de fazer isto, de agir desta maneira. Eu estou enganado a meu respeito, preciso melhorar. E como que eu preciso melhorar?
e volte-se para o Senhor. Isso fará toda a diferença. O grande problema é que a maioria das pessoas estão se afastando cada vez mais de Deus. Às vezes, está faltando só uma coisa para você alcançar este benefício maravilhoso de permanecer, de estar, de experimentar, de viver exatamente aquilo que Deus deseja para você. O seu projeto pode ser extraordinário, mas talvez falte alguma coisa. Às vezes falta a presença de Deus. Há poucos dias eu tive um privilégio muito grande de orar numa nova clínica que se abriu aqui há poucos dias, Articular. É assim mesmo, Juliano? Aí. E Juliano me deu esse privilégio, porque é uma bênção, irmãos, nós vermos novas clínicas chegando em Araçuaí, empresas novas chegando em Araçuaí, empregos, no caso deles, tratando da saúde da população de Araçuaí. Glória a Deus. E eu tive a oportunidade de poder dizer ali, como é bom a gente poder ver Deus ser lembrado, igreja. E em momento nenhum disse para ele que ele deveria fazer uma oração. Isso veio do coração dele e da esposa. Que bênção, irmãos. Você poder ir no lugar onde que o nome vai ser glorificado e vai ser reconhecido, que só, como eu ouvi lá, eu ouvi isso, tudo isso só foi possível por causa da presença de Deus. E as pessoas deixam Deus de fora, igreja. As pessoas querem a bênção, mas deixam Deus de fora, por vergonha, porque a sociedade vai dizer o quê? Poxa, mas oração, o que tem a ver oração? Consagrar isso aqui para Deus? Consagre tudo que você tem ao Senhor. Consagre. Que bênção, irmãos, a gente ter essa oportunidade de nosso coração se encher de alegria, de ver a importância que as pessoas estão dando para o nome de Jesus. Isso faz toda a diferença, igreja. Jesus se alegra, é para a glória do nosso Deus. O nosso Deus se alegra, Ele tem prazer quando alguém se lembra dEle. A gente pode fazer menção aqui de Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembrar de Deus todo o tempo da nossa vida, todo momento da nossa história. Lembrar não é uma coisa só tão simples assim, mas sabe aquilo de você começar o dia e dizer: Senhor, que bênção que o Senhor me concede mais um dia de vida. Terminou o dia, você dizer: Senhor, que maravilha conseguir viver mais um dia na tua presença. No meio do dia você parou um momento lá e disse: Senhor, eu preciso de sua ajuda nesta área. Passa mais algum momento, você toma conhecimento de alguma coisa que está acontecendo com um amigo, com um familiar, e você para naquele momento, chama a pessoa e diz assim: ó, vamos lembrar do Senhor aqui agora, nesse momento nós dois, e pedir a Ele a bênção, a sabedoria, o discernimento. Irmãos, que maravilha, a palavra de Deus nos orientar e nos guiar nesta condição, que nós nos voltemos para o Senhor todos os dias. Amém ou não? Faz sentido para você? Você recebe essa palavra? Então abra seu coração, coloque-a em prática. Não passe um dia sequer sem lembrar do seu Criador. Todo o tempo você lembrar com o coração e com verdade, não é chamar o nome de Deus em vão, é porque você quer tanto essa presença na sua vida, você deseja tanto essa presença, porque você já não consegue mais viver sem essa presença. É necessário, e esse nome vai sair da sua boca, quase que automaticamente, para tudo que você viver, para tudo que acontecer na sua história, e aí você ver aquilo que você projetou, que foi retirado tudo aquilo que atrapalhava, e você colocou Deus em sua vida, em suas decisões, e você vê aquilo que poderia, talvez aos seus olhos, pensar assim: não vai ser tão fácil quanto eu penso, e você descobrir a velocidade com que Deus liberou a bênção sobre a sua vida, e você se surpreender
a cada momento, a cada instante. Não tire Deus de sua vida. Lembre-se do teu Criador, todo momento, todo instante. Isso fará diferença na sua vida, para você, para sua família, para a sua vida profissional, para a sua vida espiritual, sua vida financeira, sua vida familiar, sua vida de estudante, em todas as áreas. Lembre-se do teu Criador. Então esquadrinhe, analise, esmiúce sua vida, para você, com honestidade, dizer para si mesmo, em que área, em que comportamento, em que pensamento, em que atitude, que sentimento, em que tipo de decisões, com que tipo de pessoas você deve andar e viver e tomar decisões, e que precisa mudar, e que precisa abandonar, e que precisa melhorar para a glória, para a honra do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que essa palavra tenha um lugar especial no seu coração, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor, por sua vida que está aqui, por sua vida que nos acompanha pela internet, e que você receba esta palavra, para vivê-la todos os dias. Isso somente fará o bem para você mesmo, e fará então o bem para as pessoas que estão à sua volta. Se uma pessoa que decide pecar sozinha, ela quebra muitas coisas boas, ela destrói muitas coisas boas. Uma pessoa que decide não pecar, ela edifica, ela constrói, ela levanta muitas coisas boas por onde passa, para a glória de Deus, no nome santo de Jesus. E é assim que funciona. Tudo na nossa vida é consequência das nossas decisões e escolhas. Amém, meus irmãos? E que bênção nós vamos ter aqui agora. Elistane vai vir aqui à frente para receber oração. Eduardo vai vir também, porque ele vai fazer por esses dias. E eu vou chamar Dora e João para receber a oração nesse momento. 29 anos, né, de casados, né? Uma bênção, né, que complete 29. Há poucos dias, Sônia e eu completamos 30, para a glória do nosso Deus. E é bom, 30 irmãos, não tenta imaginar a minha idade não, porque na verdade Sônia e eu já nascemos casados, então não tenta imaginar não, viu? Aí agora João e Dora, né, essas duas bênçãos que Deus tem nos abençoado, né, de termos aqui conosco. Elistane, outra bênção em nome de Jesus, né? E Eduardo também, esse homem que tem alcançado os benefícios do Senhor em sua vida. É maravilhoso estarmos aqui. Eu perguntei, tem mais alguém que aniversariou por esses dias, ou vai aniversariar, quer receber essa oração? Sueli, por favor, Sueli, vem cá. Ou está com um bebezinho, pode ficar então aí. A igreja pode ficar de pé, mais alguém, irmãos? Então a Sueli também está aniversariando, né, irmãos? E nós vamos agradecer. O que você vai fazer? Você vai levantar as mãos, e você vai abrir seu coração, e você vai desejar toda sorte de bênçãos sobre estas vidas, e essas bênçãos todas voltarão para vocês também. Amém? Porque é assim que o nosso Deus faz. Lá em Gênesis, capítulo 12, Deus falou para Abraão, se não me falha a memória, capítulo 12. Ele diz assim, ó, aqueles que te abençoarem, serão o quê? Abençoados. Então abençoar faz bem demais para todos nós. Amém? Então abra seu coração. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá na tua presença. Louvado e engrandecido seja o teu maravilhoso nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, digno de toda a honra, de toda a glória e todo louvor. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te amamos acima de tudo e de todos. O Senhor é a razão de nossas vidas. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa prosperidade, a nossa vitória, a nossa conquista. O Senhor é o perdão dos nossos pecados e a salvação de nossas almas. O Senhor é a nossa vida abundante, Senhor. E queremos suplicar a Ti que o Senhor derrame sobre todos nós aqui as Tuas bênçãos espirituais e materiais, em todas as áreas de nossas vidas. Que o Senhor nos cerque com Teus cuidados, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos conceda paz e vida em abundância todos os dias. Abençoa todos nós.
Abençoa a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Abençoa a nossa cidade, Araçuaí, meu Pai. Abençoa Minas Gerais, abençoa o nosso querido e amado Brasil, Deus. Abençoa a nossa nação, nos livrando, nos libertando, nos salvando dos inimigos, adversários, de homens ímpios, justos, que criam leis que não é para o bem da nossa nação. Abençoa o Brasil, Senhor. Liberta a nossa nação. Cura, Senhor, como nós cantamos, a nossa nação. E agora, Pai, os teus filhos que aniversariaram, que estão aniversariando e que vão aniversariar, que o Senhor abençoe a Sueli, abençoe a Elistane e abençoa grandemente também o Eduardo, Pai, com toda a sorte de bênçãos, acrescentando aos teus filhos muitos anos de vida com saúde física, mental e espiritual, livrando-os de todo mal. Que essas bênçãos venham também sobre o casal João e Dora, teus filhos, Pai, que hoje completam 29 anos, na tua presença, Senhor. Glórias ao teu nome por este casal também, Senhor. Que o Senhor os abençoe poderosamente, livrando o casamento dos teus filhos de toda influência maligna deste mundo, meu Pai, e que eles todos os dias estejam tirando tudo aquilo que tem atrapalhado. Que o Senhor os abençoe com alegria, com prosperidade, que o Senhor abençoe para que o lar dos teus filhos seja um lar abençoado, de união, de harmonia, de alegria, de verdade, de pureza, de amor verdadeiro, todos os dias, libertando-os de todo mal. Que toda sorte de bênçãos venham sobre teus filhos, Pai, que aniversariam, e que venham sobre nós também, bênçãos espirituais e materiais. Que o Senhor nos conceda saúde, saúde física, mental e saúde espiritual. Que o Senhor faça prosperar onde nós colocarmos as mãos, como diz o teu texto no Salmo capítulo 1. Que por onde nós andarmos, que tudo que nós fizermos prospere para a glória do teu santo nome e para a nossa alegria, em nome de Jesus. Abençoa-nos, guarda-nos, protege-nos, livra-nos, concede-nos vida em abundância, sabedoria e discernimento. Seja o teu nome glorificado, no nome santo de Jesus. E ó Deus, o evento que nós vamos fazer para iniciar a comemoração dos 150 anos de Araçuaí, sexta-feira, Pai, 19 horas, Senhor, nós contamos com a tua presença, Deus. Queremos sentir a tua presença naquele lugar, meu Pai, que ninguém saia dali do mesmo jeito que chegar, como que ninguém saia daqui também da mesma maneira que entrou neste lugar. Que o Senhor faça maravilhas e milagres, e que o Senhor me dê a palavra, Pai, segundo o teu coração. O Senhor já tem me dado essa palavra para ser ministrada naquela ocasião. Abençoa-nos poderosamente, no nome santo de Jesus. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e adoração. Parabéns.